Olá, pessoal! Olá, pessoal! Vamos lá para mais um Corrida na Balança. Esse vai ser o 39º Corrida na Balança. Lembrando, Corrida na Balança, a gente faz a prova e comenta sobre ela depois. E essa vai ser bem interessante, que essa vai ser uma corrida de 5K, que a gente fez no sábado, um dia antes da Maratona de Londres, gente, que vai ser o próximo vídeo do canal aqui, hein? Presta atenção. Então, vamos comentar um pouquinho sobre ela. Lembrando que vamos falar sobre 7 itens, né? Olha eles aqui. Beleza? Vamos ao primeiro item, então lá. E vamos dizer se a gente gostou ou não. É isso, Morzão? É isso mesmo. Então tá lá. Essa prova de 5K, ela não tinha nada a ver com a Maratona de Londres. É uma prova totalmente independente. É uma organização que faz lá num parque olímpico, o Queen Elizabeth, que é um parque das Olimpíadas de 92, que foi construído para as Olimpíadas lá de Londres, e o parque agora o pessoal usa para lazer lá. Então essa prova aconteceu no sábado, foram 5K, a gente fez inscrição pela internet aqui no Brasil mesmo, e foi uma prova bem legal, bem bacana de fazer, você viu como um aquecimento para a Maratona de Londres, bem organizado, apesar de simples lá. Assista um vídeo, é um vídeo curtinho, mas é bacaninha, para quem for fazer às vezes uma maratona, procura lá que vocês vão encontrar a oportunidade de fazer uma prova dessa. Primeiro item então, valor de inscrição. Bom, valor de inscrição, nós pagamos 24 euros, tá? Faço a conversão aí depois aí, depende do vídeo que você está vendo esse vídeo. Aí tem que limpar a balança, mas... Faz a conversão lá do vídeo, que você não sabia quanto a gente pagou. Bom, claro, a gente já estava lá em Londres, a gente já gastou com a viagem, já gastou com a estrutura, com o hotel, então a gente praticamente gastou esses 24 euros para correr os 5. Pegamos o metrô, fomos lá, mas a gente gostou muito. E pelos 24 euros que a gente gastou lá, pensando só na prova, pelo que a gente recebeu lá de organização, de retirada de kit, guarda-volume, pós-prova, antes da prova e marcação de chip, eu acho que o valor de investimento foi bom. Lembrando que a gente não está julgando aqui quanto pagou, se pagou R$1 ou R$1.000, está perguntando quanto você pagou você tem retorno. Então, pelos 24 euros, eu acho que a gente recebeu os 24 euros muito bem recebidos. Vou dar um super sim. Como falam, quem converte não se diverte, né? Se você vai comprar um lanche lá, você vai pagar 20 euros, fácil. Então, verdade. É tipo isso, né? O nosso real aqui é o nosso real aqui, o euro deles lá é um euro deles lá. A gente já conhecia esse parque porque quando a gente foi em 2019, correr uma meia lá em Paris, que acabou não acontecendo em 2020, devido à pandemia, mas essa corridinha a gente descobriu ela e pegou um trem-bala para conhecer Londres e acabou fazendo uma corridinha nesse parque. Então a gente achou bem interessante, achou bem legal correr nesse parque, até pela história, né, das Olimpíadas e tal. E daí dessa vez a gente foi lá fazer a prova. Então a gente achou que valia a pena fazer. A gente estava hospedados bem no centro, né, de Londres. E foi bem fácil acesso para a gente pegar o metrô, porque a gente estava hospedado bem próximo à chegada da Maratona de Londres, então a gente estava a 1 quilômetro e pouquinho da chegada da Maratona de Londres, e aonde a gente estava hospedado tinha um acesso muito fácil de metrô, que tinha uma estação bem na nossa esquina, então a gente pegou o metrô, fez uma baldeação e chegou, a gente estava 1 quilômetro que a gente precisou andar até chegar ao Parque Olímpico, então foi bem fácil acesso. Se alguém se interessar em fazer essa prova, pode perguntar pra gente que a gente dá todas as dicas. Verdade. E é claro que a segunda vez a segunda vez mostrou, né? Sim, isso mesmo. É um super sim, a gente achou bem legal. Né? Condizeu, que fala? Condizeu ao valor? Condiz, né? Condiz com o valor. Valeu a pena. Valeu a pena, o valor que pagou, valeu. Condiz com o valor. Valeu a pena. Então vamos pro próximo item, que é a retirada do kit. A retirada do kit acontecia lá mesmo. Então você chegava para correr, eles só pedem para você chegar pelo menos uma meia hora antes, né? Para você retirar seu kit, para se organizar, para ver se está tudo certinho, seus dados e tal. Mas você chega lá, pega seu kit, tem um espaço super amplo lá para você se organizar. Então, retirada do kit bem simples, bem fácil, bem tranquila. Só mostrando o nosso documento, eles já localizaram ali e foi bem tranquilo. Até quando você faz a inscrição, você recebe todos os e-mails, coordenadas, falando aonde vai ser a entrega de kit, no caso seria lá. Até por isso que a gente achou fácil também fazer essa corrida, porque o kit pegava lá mesmo, na hora de correr. Então, é um sim também com a retirada de kit. Bom, como o Bruno falou, a retirada era no próprio Parque Olímpico lá. Você chegava, retirava, corria. Vou dar um super sim, não vou delongar mais, porque o amor já falou tudo ali. Super sim para retirar do kit. O terceiro item, o kit em si. Bom, o kit em si da prova lá era o numeral, com o número com o chip, o próprio numeral, que já tem provas que vai fazer, que o chip é no pé, tem que amarrar, ou depois tem que devolver o chip. Então, o kit que veio com o bib, que chamam de bib lá, e o numeral,
com o chip atrás, eu acho que foi show, foi bacana, tá, foi moderno, eu vou dar um sim pro kit. Isso mesmo, o kit era só número de peito, os alfinetes, e era isso. Daí, sobre o restante que a gente recebeu depois, a gente fala depois, né? Mas é isso? O kit tinha sacolinha, mas não lembro. Não, o kit não, a gente só recebia mesmo só na mão. era mole, porque tá. como era ali mesmo, pra você já colocar aí e correr, então, tipo, não tinha sacola. Não tinha nada, mas tá certo, é só no numeral, você colocava e já... Nada disso. Então, partia. é um sim. Próximo item, é você que fala? Agora é a tua vez. 4. 4 é o percurso. O percurso era lá dentro mesmo, numa pista de bicicleta, mountain bike. Chama de speed, né? Speed, mas possivelmente seja de speed mesmo, porque tinha outros caminhos lá que eram de mountain bike. Mas era uma pista que a gente fez... Quantas voltas a gente fez? A gente fez 3 voltas. Porque cada volta dava 1.600. E como a gente saiu de um local um pouquinho mais afastado, que ficou bem confuso na hora que a gente estava até gravando o vídeo lá para mostrar o local, porque não largava ali da largada e chegada. Largava, tipo, um pouquinho mais afastado. Acho que até para completar esses 5 km, porque deu 5 km. Deu 5 km? Então a gente até achou, 1.600 mais 1.600, a gente achou que ia fechar uns 4.800, 4.900. 4.800 daria, mas como a gente largou 200 metros para trás, fechou os 5 km. Então o percurso era aquele mesmo, né? A gente fez 3 voltas ali para fechar 5 km. Daí tinha a modalidade de Kids, que fazia 1 km, né? 1 milha. Daí tinha também a modalidade dos adultos, que fazia 1 milha. Daí tinha 10 km, tinha 15 km, tinha 21. Então, tipo assim, e foi bacana porque eram horários, largadas diferentes, em horários diferentes. Então, a todo momento você tinha corredores na pista. Inclusive, a nossa era uma das últimas largadas, os 5 km, né? Sim. E a gente largou ali, encontrou com o pessoal todo na pista, então ficou rodando ali. E funcionou super bem. Como a gente tinha maratona fazendo no dia seguinte, a gente foi nos 5 km, né? A gente não quis fazer 10, nenhuma outra distância. Mas o percurso bem bacaninha, tinha subidas e descidas, não era aquele percurso reto, né? Não era uma pista, como você fala, uma pista, você acha que é uma pista, oval, né? Oval e tipo retinho, né? Planinha, mas não. Lá era de sobes e desces. A gente ficava o tempo todo com oscilações. É porque é uma de bike lá, né? Enfim. Era isso, eu acho que eu já dei meu sim ali pro percurso. É bem legal. Então, falando do percurso, como o Moro falou, já é a segunda vez que a gente vai nesse parque. Esse parque é muito grande. Você tem uma ideia de onde a gente correu em 2020 para onde a gente correu agora, a distância dá 2,5 km, tá? De ponta a ponta. É como se pegasse o Parque Barigui aqui. Você tem onde está o parque de diversões e tem onde está a chaminé. Então, a distância. Então, nessa parte a gente estava, chamava-se Velopark. A outra parte que a gente correu em 2020 era uma outra parte. Esse Velopark, o que é? O pessoal vai fazer treinamento de bicicleta, tá? Então, eu vou dizer que o percurso foi show. Como eu falou, não era um percurso de bicicleta oval. Tinha subida e descida, a gente filmou, vocês vão ver de lá. E foi bem bacana porque o pessoal vai dando voltas ali mesmo, ali, cada distância tem uma quantidade de volta. Então, eu vou dar também um super simples percurso. Nos surpreendeu. Esse percurso foi tão bom quanto o de 2020, que a gente correu em volta do Rio também. São organizações diferentes, tá? A gente fez uma organização em 2020, uma organização, essa foi outra. Mas eu vou dar um super simples percurso. Inclusive essas organizações, elas têm circuitos, né? Que acontece geralmente todo mês lá. É bacana que a gente vê as pessoas bem locais mesmo. Tinha, eu acho que não tinha nenhum brasileiro lá. Não era pessoas, pelo menos a gente não a gente não percebeu nenhum brasileiro nessa prova. Então acho que é isso. Vou aproveitando aqui plano para o quinto item também, quinto item, que é a hidratação. A hidratação, ela corria no local da largada e chegada. Você dava uma milha, né? Uma milha é 1,6 km. Então, cada 1,6 km tinha água. Então, vamos dizer que você tinha água a cada 1,6 km, que é mais que suficiente, né? Tem provas que são 5, 3, 7, meia. Então, tinha bastante água. Eu, por mim, não peguei no 5, não dá tempo. Eu peguei na segunda volta, Na segunda volta lá, dava 3, então, hidratação... hidratação eu vou dar um super simples que tinha muita água. Vai lá, manda bala aí. As águas eram em garrafinhas pequenininhas, né? Inclusive, se você quisesse pegar a garrafinha, mas nem precisava, né? Porque 1.600, a cada 1.600 você tinha água. Eu peguei no segundo ponto, eu não tava nem com sede, mas como o ar tava muito gelado, acho que tava 5 graus, né? Mais ou menos 5 graus. Tava 5 graus e tava muito gelado, e eu respiro muito pela boca, acaba ressecando e acaba ficando muito gelado, né? Daí eu acabo molhando. É bom sempre estar com a garganta, né? Com a boca umedecida. Até quando eu cheguei, quem vê no vídeo lá, Morena reclamou que eu não consegui dar beijo. Quando ela não dá beijo, eu reclamo. Quando ela não dá beijo, você pode ver que eu reclamo mesmo. Eu não conseguia nem respirar, porque, tipo, tava muito gelado. Eu corro bem melhor no frio, mas, tipo assim, tava muito gelado. E, como o amor falou, né, tinha água até demais. E quando você chegava, tinha água também de novo. Você podia pegar à vontade, inclusive.
É um super sim. O próximo item é a premiação. Então, dessa vez surpreendeu. Porque assim, a gente chegou, acho que não tem. Lá eles fazem um ranking. Como é um circuito, eles fazem premiações de troféu, tipo, né, desse circuito, mais pro final do ano. Mas também acontece lá uma apuração depois e eles mandam os troféus para casa das pessoas, só que para os moradores de lá, né? Então, como é um circuito local, eles mandam para as pessoas de lá os troféus, porque são as pessoas que fazem a prova, né? E daí tinha pessoas de fora, né? No caso, a gente. E eu cheguei em primeira nos 5 quilômetros. Então, acabou a prova, a gente não sabia a minha posição, porque eles não ficam faixa nada. E todo momento tá chegando gente, porque depois da gente largou o pessoal dá uma milha, e 1 milha é 1.600. Então a gente chegou outras meninas lá, mas elas estavam fazendo uma volta só, porque elas largaram 5 minutos depois da gente, enfim, ou 10 minutos, não sei. Mas todo momento tinha gente chegando. Então quando eu cheguei também, eu não imaginava a posição que eu tava, e a todo momento tinha mulheres ali na pista, eu não sabia, não tinha como você saber qual posição você estava. E eu cruzei a linha de chegada em primeiro lugar. E quando eu cheguei, eu percebi que os numerais das outras meninas que estavam chegando eram diferentes do meu. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Será que não deu ali e tal? E como pega depois essa premiação? Porque a gente tinha visto no regulamento. E daí a gente pediu um auxílio lá para perguntar onde estava o resultado. Eles passaram para a gente que estava no e-mail. A gente já conseguiu abrir o e-mail. E eu vi que eu tinha cruzado a linha de chegada em 7ª na geral, entre homens e mulheres, e primeira mulher. Então, eu era a primeira da prova. Daí, como eu era a primeira da prova e eu não era moradora de lá, né, de Londres, eles me deram essa faixa aqui de primeira colocada, para colocar na minha medalha. Então, como lembrança de lá, essa foi minha premiação. A medalha é assim, e como eu fui a primeira, eu ganhei essa faixinha aqui de primeiro lugar. E é isso aí, até por isso que não tem categoria, porque a categoria mesmo eles fazem depois nessa premiação de fim de ano. Então era um circuito legal, né? Eu vou dar sim, claro, né? A gente achava que não ia pegar nada mesmo. Então, vou deixar o Amor falar se ele acha justo não ter categoria. Era uma prova de 5 quilômetros. Eu vou lembrar o Amor aqui, ó, minha medalhinha é de 5, ó. Esse daqui, Velo Park, que é a parte do parque, Velo Park. Lee Valley é a prova. Ó, medalhinha show. A minha não tem a faixinha de primeiro place, né? Porque eu não ganhei o primeiro lugar. Mas eu vou lembrar, Amorzão, que tinha categoria sim. Tinha categoria porque eu recebi um e-mail dizendo que foi o primeiro na minha categoria. Ah, mas não tem. Mas tinha categoria. E eu podia receber um brinde também por primeiro da categoria. Eu até perguntei no e-mail se eles podiam mandar para o Brasil. Eles responderam que, infelizmente, não poderiam mandar o prêmio Brasil, porque só poderiam mandar para a região de Londres lá. Mas eu recebi um e-mail dizendo que foi o primeiro da categoria. Então, eu acho justo, como tem categoria, eu recebi um e-mail, eu vou dar um sim, porque para quem estava lá em Londres tinha categoria. Então, eu recebi um e-mail, tinha até um desconto lá, que a gente, como o Amor ganhou o primeiro na geral, eu também ganhei a minha categoria, tinha um desconto para poder participar das próximas provas dele lá. Mas como a gente não tá lá, não vai poder usar, mas eu vou dar um super sim. Inclusive, o Amor cruzou a linha de chegada em 6º geral. Né? Você foi a 7ª, né? Se ela foi a 7ª, eu fui o 6º geral. Verdade. Aqui na minha frente, é isso mesmo. Então vamos lá, o 7º e último item da organização. Olha, a organização realmente surpreendeu, algo muito simples, vocês podem ver o vídeo, mas muito funcional. Assim, não pode dizer que é tão simples, porque estava a estrutura, tinha pórtico, foi muito bem organizada, guarda-volume era a nossa própria mochila, a gente pegava uma mochila mesmo, botava uma fitinha, colocava lá bem guardado. Tinha estrutura do próprio local lá do Velo Park, você podia botar suas coisas dentro do armário com uma senha, a gente preferiu deixar no guarda-volume. Tinha banheiros, tinha um vestiário, vocês vão ver um vídeo lá, a gente levou uma sorte, porque enquanto o pessoal estava se trocando lá fora, a gente entrou num corredorzinho, nós descobrimos um vestiário vazio, com chuveiro quente, que ia tomar banho, banheiro, estava uma estrutura muito bacana, estava 5 graus lá fora, mas você podia se trocar dentro. E um vento bem gelado. Um vento bem gelado. A organização, o pós-prova da organização foi melhor do que a maratona de Londres, pra você ter uma ideia. Porque vocês vão ver depois o vídeo na sequência aqui, vocês vão comentar que a gente viu o pós-prova. Pós-prova tinha barrinha, tinha água. E tudo à vontade. Tudo à vontade, podia voltar. Fome, tinha umas bolachinhas caseiras que eu comi lá, comi a minha, comi o do Mor também, porque ela tinha glúten, ela não pode comer mais.
muita coisa à vontade ali que você podia pegar agora às vezes. Então eu vou dizer para você que o pós-prova dessa organização está melhor que uma Major de Londres, só para você ter uma ideia. Então, largado no horário, funcionou tudo certinho, eles tinham o marcador de voltas, tá? Porque quando você estava dando a volta, você passava por um lado com o marcador. Quando era a tua final, você passava por esse lado aqui. Então não dava você comer uma volta. Por exemplo, o tapete que eu quero dizer ali, a passagem ali. Então, como era 16 quilômetros, você tinha que fazer 10 voltas, por cada volta uma 1.600, 10 voltas. Se você desse 8 e entrasse aqui, anulava a prova, porque não passou aqui a quantidade de voltas. Então, muito bem organizada a organização lá, muito rápido, desmonte muito rápido lá. Eu vou dar um super, valeu a pena pegar o metrô, foi quase 1 hora de metrô para sair lá de onde estava até chegar lá, como o Baldeação Moro falou, andar frio, mas valeu a pena. E olha, vou repetir, brasileiros, façam umas provas dessas quando vocês viajarem lá, porque é só entrar no site, pesquisar, eles fazem prova de mês em mês, em vários parques, junto com elas, tem outras provas em Londres lá. Eu não lembro de, nesse dia, ter visto algum brasileiro nessa prova, além da gente. E olha, vale muito a pena, eu vou dar um super sim, fica aqui a dica. Inclusive, estava vendo se ia sobrar alguma coisa para me falar, mas quando a gente chegou no local, e o Mor falou que realmente é muito grande esse local, a gente chegou no Velo Park e a gente percebeu que não tinha meio que ninguém, assim, falou, tá, e aonde agora o negócio era grande? Chegou uma funcionária que ela estava ali mesmo para isso, e ela chegou na gente, chegou mais uns 2 casais que chegaram ali também, que possivelmente eram do Reino Unido, né, mas não sabiam também aonde era. A gente entrou por um lado, ela foi lá, falou, né, com a gente e levou a gente até o outro lado, aonde estava toda a organização. Então, tipo, eles ainda ficavam prestando atenção para ver se tinha alguém todo desorientado. Mundo, né, desorientado, se tinha alguém desorientado lá. Se tinha alguém perdido. A gente ia se orientar, talvez mais um pouquinho mais, mas ajudou muito. Mas o que ela fez? Em vez de a gente ter que dar uma volta toda lá pelo frio, ela cortou um caminho por dentro, né, ali de toda a estrutura que eles têm ali no Velo Park, que é o pessoal, tipo, ali com certeza é uma área privada, né? Deve ser uma área privada onde o pessoal, porque tem vestiários, é um parque, tipo assim, é um negócio bem padrão, mas tem vestiários, tem armários, tem... Enfim, possivelmente. Porque a pessoa pode ir lá e correr. Eu não sei se precisa reservar a pista ou não, mas os armários. A gente poderia usar os armários também. A gente poderia botar no armário, botar uma senha e deixar lá. Porque, tipo assim, coisas assim a gente vê geralmente lá fora. Aqui no Brasil a gente não tem uma estrutura toda dessa, né? Pra fazer um treinamento, né? Talvez tem que fazer uma reserva para não. Sim. Mas ela foi lá, pegou a gente, levou a gente, perguntou qual distância que a gente era, já encaminhou a gente pra mesinha certa, que era dos 5 quilômetros e tal. Então, assim, bem bacana, tinha um local, como o Mor falou, lá dentro, que a gente conseguia ficar lá no quentinho, porque tava 5 graus, mas a sensação que tava naquele final de semana era de 0, tava marcando a sensação de 0, tava um vento muito gelado, então a gente tinha esse local para ficar protegido, né, tiramos nossa roupa depois lá, ficamos de shorts, camiseta para correr, e não precisou ficar lá fora, no relento lá, para ter que correr, né. Enfim, tudo foi muito bacana, valeu super a experiência, e com certeza a gente super indica fazer essa prova. Para quem for correr a Majors lá, dá uma procuradinha também, se não achar, pergunta pra gente que a gente passa o link aí. Comenta aqui embaixo, pergunta que a gente responde, Marzão. Ou pergunta lá no Instagram, fica até mais fácil. Pra mim. Tá bom? Então, é isso, Marzão. É isso. Então esse foi o 39º Corrida na Balança, uma corrida bem bacana no Olympic Park em Londres, que serviu como aquecimento para a maratona, né, Marzão? Que é o próximo vídeo agora, acompanhe, assista o próximo vídeo da Maratona de Londres e a Corrida na Balança da Maratona de Londres. Valeu, pessoal! Valeu!